Irmãos, quem for participar, por favor, tome seu lugar. Eu estou com a minha folha impressa. Alguém me ajude aí com a página, por gentileza, que está o estudo. 66. Quem estiver com a apostila, página 66. A história do fundamentalismo batista é o tema da nossa palestra. Irmãos, eu sei que há uma parte considerável dos nossos queridos irmãos que estão aqui que não são batistas regulares, e a gente está muito feliz com a presença de vocês. E mesmo você não participando do movimento batista regular, você sabe muito bem que de alguma maneira a sua igreja adota o fundamentalismo. Mesmo que ela não se identifique com o fundamentalismo histórico, com esse movimento que nós vamos falar um pouco sobre ele daqui a pouco, mas pelo menos a ideia do fundamentalismo, a sua igreja, a sua comunidade se identifica. Então é por isso que você é convidado a entrar aqui com a gente no assunto, participar dele e dar também a sua contribuição. Na primeira parte, aí na página 1, nós colocamos o pano de fundo do liberalismo teológico, o pano de fundo do fundamentalismo, que é o próprio liberalismo teológico, que vocês já estão bem ambientados. Então lembra que, se fosse para definir, nós colocamos uma breve definição, que seria a ideia de um livre método de investigação histórico-crítico das fontes da fé cristã que não se sentisse vinculado aos dados posteriores da tradição dogmática. Traduzindo isso aqui, os liberais propunham examinar as escrituras fora das balizas que a própria escritura dá. Eles se propunham a analisar a escritura como se analisa qualquer outro documento histórico. E nesse processo, eles dão até algumas contribuições positivas para a crítica textual, que nos ajudou em muitas coisas, mas o saldo foi um saldo muito negativo, à medida de que os pressupostos deles, por não serem os pressupostos corretos, eles acabaram andando por um outro caminho. Então lembra que o pano de fundo do liberalismo teológico é aquele século 17, 18, especialmente na Alemanha, marcada pela chamada ortodoxia fria, em que você tinha a doutrina correta, mas não tinha afeição espiritual, vida com Deus. E aí nós temos o advento do racionalismo, do iluminismo, que deseja submeter tudo ao crivo da razão e da ciência, e nós temos o nome do Schleiermacher, que divorciou a história da teologia e passou a retratar a experiência religiosa apenas como um mero sentimento em que qualquer tipo de sentimento religioso é valorizado e é parte da religião verdadeira. Na interpretação, na hermenêutica deles, eles lançaram mão do método histórico crítico, desprezando a inspiração verbal e plenária como cremos, e tratando a Escritura como um registro humano falível, nem dos fatos que ocorreram, mas apenas da fé dos primeiros cristãos. Essa distinção entre o que aconteceu e aquilo que os discípulos registraram, que para eles eram duas coisas diferentes, eles chamam de história e de Geschichte. Geschichte é o registro que os discípulos deram, que na maioria das vezes foi um registro diferente dos fatos, como eles criando uma suposta ressurreição de Cristo e assim por diante. E eles tinham aquela visão elevada do homem, do otimismo, de que o advento da ciência resolveria todos os problemas da humanidade. Nós colocamos as proposições principais dele de uma citação, que seriam basicamente essas: o sobrenatural não invade a história, os milagres não acontecem verdadeiramente, são apenas explicações de pessoas que tentam descrever as suas experiências ou entender Deus. Então,
a linguagem mais técnica é a universalidade de causas dentro de um universo fechado. Isso é, não tem espaço para sobrenatural, milagres não acontecem. Toda vez que você lê um registro de um milagre, ou é uma projeção da pessoa que escreveu aquilo, ou é uma tentativa de se compreender a pessoa de Deus. O segundo, que a história se desenrola numa relação natural de causas e efeitos, já citamos isso. Os milagres, como o nascimento virginal, que Cristo realizou, sua ressurreição, todos os milagres nunca aconteceram. Aconteceram no máximo na Heilsgeschichte, que seria essa história santa, que seria a história que foi criada, que foi forjada pelos discípulos de Cristo e pelos primeiros cristãos, que é uma história diferente daquela que de fato ocorreu. Bom, esses temas como criação, Adão, queda, ressurreição, pertencem a essa história e não à história verdadeira, e negava-se também a historicidade de Adão e Eva. Eles também falaram que os relatos dos milagres são invenções do povo judeu e dos primeiros cristãos de uma época pré-científica, quando não se tinha explicação racional para esses fenômenos. E para eles a Escritura contém erros e contradições, e a tarefa do intérprete é tentar separar uma coisa da outra, o que é história verdadeira e o que é apenas a interpolação das pessoas que escreveram. Na maioria dos casos, eles vão ficar apenas com o Sermão do Monte, porque o restante, eles praticamente rasgaram isso. A hermenêutica deles reconhece essas contradições. Então, veja que é um problema fundamental de pressuposto. Por eles partirem do pressuposto de que a Bíblia já contém erros, então eles já chegam com essa visão dentro do texto bíblico. E isso muda completamente a interpretação. Eles também disseram que a igreja cristã se perdeu na interpretação da Bíblia através dos séculos, e com o advento do iluminismo, do racionalismo, das novas hermenêuticas, agora sim, segundo eles, seria possível você ter uma visão correta da Bíblia, expurgando aquilo que era fábula, aquilo que era mito, pelo menos na visão deles. E uma coisa importante é o sentimento religioso como algo universal. Então, eles não medem a fé a partir do dogma, a partir daquilo que está escrito. A fé, para eles, tem muito mais a ver com o sentimento. Isto é, qualquer religião que produza em você aquele tipo de sentimento que você acha correto, para eles isso era uma religião verdadeira. Então, para eles, todos os caminhos levam a Deus, usando a linguagem de hoje, e o cristianismo seria apenas o melhor de todos esses caminhos. Então, aí é mais ou menos um resumo do que nós chamamos de liberalismo teológico. Na página 2, nós entramos no fundamentalismo. O fundamentalismo, em termos simples, é uma reação a essa visão. É uma reação a essa visão que é chamada também de modernismo. Inclusive, nos escritos de Machen, nós temos essa linguagem usada para falar de liberalismo. O liberalismo era o modernismo. E aí nós temos, em 1910, o pastor Dixon, de Moody Church, ele promoveu essa publicação de 12 volumes em defesa da ortodoxia, os fundamentos, um testemunho da verdade. Aqui nós temos uma coleção de vários autores, americanos, ingleses, canadenses, escoceses, batistas, metodistas, presbiterianos. É uma ocasião, irmãos, em que todos esses grupos de igrejas, denominações diferentes, eles perceberam que todos eles tinham um inimigo comum, que no caso era o modernismo, o liberalismo teológico. Então eles perceberam que seria prudente eles juntarem forças nesses momentos, apesar das suas diferenças, para lutar contra esse inimigo comum. A ênfase, nós colocamos aí uma citação, eles estabeleciam a inspiração das Escrituras, o criacionismo para combater o evolucionismo, o nascimento virginal do Senhor Jesus, morte salvadora substitutiva, ressurreição corporal e retorno final em glória, com uma ênfase muito grande em missões e evangelização. Aqui a gente poderia dizer que é a bandeira que esses fundamentalistas, que nessa época ainda não tinham esse nome,
mas eles levantaram essa bandeira. Irmãos, embora nós temos esse movimento aparecendo a partir de 1910, nós já temos assim registros do século anterior, 1870, nós já temos pessoas se levantando nas igrejas, falando contra o modernismo, falando contra o liberalismo teológico. Mas como um movimento unificado, organizado, nós temos essa data de 1910 com o lançamento desses 12 volumes. As fases, aqui só dizer para vocês que eu escolhi uma das maneiras de dividir as etapas do movimento fundamentalista. A depender do historiador que você lê, eles podem usar 3 fases. Eu estou optando aqui por 4, só para poder especificar algumas coisas. Então, a primeira fase é a fase de 1920, da década de 1920. Aqui, irmãos, é a fase em que os fundamentalistas eles estão lutando contra o liberalismo dentro de suas próprias denominações. Os embates mais ferrenhos irão acontecer na Igreja Presbiteriana do Norte e no Movimento Batista do Norte. Vocês devem lembrar que já havia no século anterior um racha entre os batistas, que não foi por causa de questões, relacionadas ao liberalismo, mas por causa da ordenação de ministros negros. Então, as igrejas do norte ordenaram ministros negros, as igrejas do sul se ressentiram um pouco, e ali pelos idos de 1850 eles tiveram esse primeiro racha. E é nesses batistas do norte que vai florescer o modernismo com muito mais força. Então lá se tem debates em seminários, juntas missionárias, convenções, ocasião de ordenação de ministros, eram momentos em que ficava muito clara essa divisão que já estava forte dentro do movimento. Merece também a ênfase que os fundamentalistas davam à questão da santificação pessoal e a luta também contra movimentos não cristãos, como os mormons, os darwinistas, o espiritismo, o socialismo. E é nessa época, irmãos, que começa a aparecer a palavra fundamentalista. Então essa palavra ela começa a designar esse grupo que não estava defendendo nada diferente do que os cristãos, os servos de Deus ao longo da história tinham defendido. Mas nessa época a palavra fundamentalista começa a ser utilizada para designar esse grupo. Algo que merece muita atenção e uma boa consideração é que eles começaram a organizar congressos, palestras, encontros. E o objetivo era espalhar essas 12 publicações e promover encontros também em que a fé verdadeira, a fé fundamentalista fosse estabelecida. E um outro objetivo desses encontros era também fazer o movimento ganhar força, ganhar visibilidade, para que no futuro eles pudessem sustentar na hora de votar dentro da denominação. Então eles fizeram isso para fortalecer e conquistar espaço dentro da denominação para impedir o avanço do liberalismo. Mas, infelizmente, esses esforços não deram todos os resultados que eles esperavam. Uma coisa que também merece destaque é a formação da União Batista Bíblica em 1922. Nós poderíamos dizer, irmãos, que esses movimentos que eles fizeram em várias cidades, promovendo encontros, associações, convenções para estabelecer o fundamentalismo, foram esses movimentos que deram origem a essa instituição mais organizada, a União Bíblica. Então aqui o propósito era mais claro, divulgar o fundamentalismo e juntar esforços, formar um corpo de pessoas para expulsar os liberais de dentro das igrejas do norte dos Estados Unidos, principalmente. Então, o objetivo deles era fazer isso. Eles perceberam, especialmente depois da publicação do livro de Machen, que o liberalismo não era cristianismo, e não haveria como manter comunhão entre eles. Infelizmente, ou felizmente, sabe Deus, esses esforços não deram muito certo.
Os liberais já haviam conquistado um espaço político amplo dentro das suas associações. Então, a partir de 1926, a gente começa a ver um esfriamento da união bíblica e o movimento fundamentalista começa a entrar numa fase diferente aqui, que seria a fase em que eles estão se preparando para romper com as suas igrejas originais. Tem uma discussão aqui entre os historiadores e todos os que são críticos dessa época, se foi a melhor decisão. Se foi a melhor decisão romper, ou se eles deveriam ter permanecido como aqueles servos fiéis, quase que mártires da verdadeira doutrina, e ter enfrentado mais o liberalismo. Então, irmãos, e aí você vai ler diversas opiniões a esse respeito. O que eu penso é que eles não estavam tomando uma decisão diferente do que os próprios batistas tomaram na Inglaterra na ocasião da sua fundação, se é que você acredita que os batistas surgiram na Inglaterra, né? Tem as outras teorias, e eu não vou entrar nesse assunto, mas só dizer para vocês que os batistas na Inglaterra, eles vieram dos dissidentes anglicanos. E eles chegaram à conclusão de que o anglicanismo não iria mudar, o anglicanismo não iria continuar a reforma. Eles não iam reformar o culto. Tinham adotado a teologia correta, mas mantinham com os trapos do papado. E eles não estavam querendo expurgar aquilo. Chegou o tempo em que um grupo de pessoas saíram e formaram novas congregações, e eles são chamados os batistas particulares. Então, eu creio que a decisão que os fundamentalistas batistas estão tomando aqui não foi uma decisão tão diferente do que havia sido tomada no passado. E lembra-se que foi tomado por muito menos, porque os batistas, eles ainda consideravam esses anglicanos irmãos. E aqui nós estamos tratando de uma coisa completamente diferente, que diz respeito à verdade da fé bíblica. Então, vai depender muito do historiador que você lê para ter a opinião dele. Os historiadores que normalmente andam mais do lado do evangelicalismo, eles vão ser mais críticos dessa decisão que foi tomada de romper. Aí nós entramos na segunda fase, a década de 20 e 40, novamente é uma fase polêmica do ponto de vista da interpretação histórica, se eles fizeram correto ou não. Mas o fato é que os fundamentalistas perceberam que o liberalismo era incurável. Ele já tinha como um câncer tomado conta das denominações e não tinha mais como cortá-lo de lá. Então a única saída era o afastamento desses movimentos. Então, aí nós temos em 1932 formada a Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares, e em 36 a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, em 38 a Igreja Presbiteriana Bíblica, e em 47 a Associação Batista Conservadora dos Estados Unidos. Essa Associação Batista Conservadora, ela está mais para o sul dos Estados Unidos. Nós temos uma citação aí de um dos historiadores desse período. Ele diz o seguinte, no segundo parágrafo: na década de 30, quando se tornou dolorosamente claro que a reforma, a partir de dentro, não poderia evitar a expansão do modernismo nas principais denominações do norte dos Estados Unidos, mais e mais fundamentalistas começaram a fazer da separação da maioria das denominações da América um artigo de fé. Embora a maioria que tinha sustentado o fundamentalismo nos anos de 1920 ainda permanecessem em suas denominações, muitos batistas dispensacionalistas e alguns poucos presbiterianos influentes estavam exigindo o separatismo. Aqui é uma coisa importante, irmãos, de afirmar. Nós tivemos muitos fundamentalistas que não tomaram a decisão de romper, mas nós temos um grupo considerável, principalmente de dispensacionalistas, fundamentalistas, que entenderam que a única saída era o rompimento. Então é aqui que a coisa começa a estreitar um pouco mais,
e o fundamentalismo vai adquirindo algumas novas proposições, como, por exemplo, a luta pela interpretação literal das Escrituras. E aqui nós temos a primeira barreirinha que é colocada entre batistas e presbiterianos, por exemplo, no que diz respeito à interpretação do livro de Apocalipse. Então, já que havia rompido, então já não tinha tanta razão deles estarem juntos, lutando contra o liberalismo, porque o liberalismo já havia prevalecido nas suas denominações. Então aqui é o momento em que dispensacionalistas e aliancistas eles começam a se separar. Além disso, eles também começaram a se separar de outros fundamentalistas que, por conta de ter respeitabilidade acadêmica, eles ainda queriam manter um certo contato com grupos liberais e com alguns grupos que não eram liberais, mas que também não primavam pela interpretação literal das Escrituras. Então eles começaram a se afastar desses grupos também. E aí nós entramos na terceira fase, de 40 à década de 70, eu estou aqui na página 3. Então aqui foi a época em que os fundamentalistas começaram a se dividir. E a principal divisão deu origem aos evangelicais, ou os evangélicos. É interessante que no Brasil, a palavra evangélico, você sabe que engloba todo mundo que não é católico. Eu até fui pregar em uma igreja uma vez, e estava uma placa bem grande escrita assim: Igreja Evangélica Fundamentalista. Eu digo, não pode. Ou é evangélico, ou é fundamentalista. Não tem como ser as duas coisas. Mas aqui no Brasil, evangélico tornou-se sinônimo de todo aquele que não é católico. Mas não é assim na origem histórica. Os evangélicos, eles defendiam os fundamentos, eles mantinham a ortodoxia, tal qual cremos, mas eles entenderam que o liberalismo estava indo por um caminho complicado e por um caminho equivocado. E aqui, irmãos, a gente tem que dar o braço a torcer que algumas das críticas que eles fizeram, de fato, nós merecíamos essas críticas. Havia muitos fundamentalistas acusados de divisionismo, intolerância, legalismo, anti-intelectualidade. Então, algumas vezes nós merecemos mesmo essa alcunha, embora não fosse uma coisa generalizada, mas haviam pessoas importantes que estavam na cabeça do movimento e que infelizmente tinham esse tipo de pensamento. Então eles acusavam, principalmente o Carl Henry, ele acusava de se confundir o fundamentalismo com a própria cultura norte-americana. Então isso trouxe muitos problemas. Eles começaram a acusar os fundamentalistas de serem suicidas intelectuais. E aqui, nesse momento, as fronteiras vão ficando bem demarcadas. Assim. O fundamentalismo não luta só mais contra liberais, mas os fundamentalistas também agora estão lutando contra os evangelicais, contra os evangélicos. Então, esses dois grupos se afastam. Talvez a grande diferença entre os dois grupos seja o fato de que os evangelicais eles queriam uma posição intermediária. Eles queriam manter a ortodoxia, tal qual os fundamentalistas defendiam, mas eles queriam manter um certo diálogo com os outros grupos, até com liberais e católicos. O grande exemplo disso foi o Billy Graham mesmo, que mantinha uma ortodoxia na sua pregação, mas ele, ao mesmo tempo, tinha aproximação com liberais, tinha aproximação com bispos, tinha aproximação com padres. E depois de 50 anos, nós vamos falar isso um pouco mais adiante, nós vemos que essa decisão não foi uma decisão boa. Nós colocamos no último parágrafo da terceira fase a seguinte ideia: embora evangelicais e fundamentalistas tivessem muitos elementos em comum, a ortodoxia, evangelização e missões, moralidade contra o fumo, bebida, cinema, teatro, jogos de azar, estes últimos, isto é, os fundamentalistas, denunciavam com maior veemência a secularização da igreja, os vícios e o comunismo.
Então, eles não queriam, irmãos, assim, buscar a respeitabilidade acadêmica dos seminários liberais. Eles preferiram ficar com seus cursos livres, em vez de se dobrar diante dos liberais para receber a instrução teológica. Então, aqui a grande ideia do fundamentalismo nessa época é, de fato, a doutrina da separação eclesiástica. Então, quem já assistiu à palestra do pastor Mark, você sabe que o fundamentalismo, ele sustenta essa ideia, mas o nosso problema, a nossa discussão hoje é como aplicar essa ideia. Como é que a gente aplica a separação eclesiástica? A gente aplica ela absolutamente em todos os sentidos, ou a gente deveria pensar em níveis de separação eclesiástica? E essa era o grande problema dessa época e continua sendo o problema da nossa geração. Quem sabe, do meio de vocês, bons pensadores, bons teólogos, vão sair soluções de como é que nós podemos ter uma aproximação interessante desse assunto. A quarta fase, de 70 a 80. Lembra que 70 e 80 é a época da Guerra Fria, é a época da chamada revolução, do auge da revolução sexual, sexos, drogas e rock and roll, e ao mesmo tempo a ascensão de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Essa época aqui, os fundamentalistas, eles aparecem com um discurso diferente. Eles não estão mais preocupados apenas com as questões teológicas, mas com o humanismo, a questão social, econômica, moral dos Estados Unidos, que estava indo por água abaixo, a retirada da Bíblia das escolas, e todo o secularismo marcado pelo evolucionismo, socialismo, perversão sexual. Os fundamentalistas se levantam nessa época, levantam uma voz muito poderosa nos Estados Unidos contra esse tipo de prática. Homens do calibre de Tim LaHaye, Hal Lindsey, Pat Robertson, todos eles lançaram mão da palavra escrita, televisão, nas faculdades, andando, chamando os americanos a abolirem esse secularismo da vida e tornarem aos fundamentos que moldaram a própria nação dos Estados Unidos ao longo dos anos. E esse pessoal aqui, irmãos, que aparece com esse novo discurso, eles entram para a história com o nome de neofundamentalistas. Por que neofundamentalistas? Porque eles têm um discurso de fundamentalismo um pouco diferente. Embora eles mantenham a ortodoxia, eles não falam tanto sobre diferenças de evangelicais e fundamentalistas, e eles também adquirem uma agenda um pouco mais política e menos teológica. Alguns vão assim por um caminho um pouco mais extremo, como aquelas ideias, que eu acho que vocês devem ter lido alguma coisa aí dos anos 80, do 666, do chip que vai ser colocado. De vez em quando essas coisas voltam, da ideia de uma conspiração mundial com certas famílias poderosas, que vai dar origem ao anticristo. Então muitos entram por esse caminho, mas tinha alguns que mantinham uma posição um pouco mais equilibrada, embora tivessem uma agenda política, que já estava se posicionando contra o feminismo, que estava se posicionando contra grupos homossexuais, entidades de aborto, a aproximação contra a União Soviética. Então eles têm essa agenda. Então, enquanto o fundamentalismo adquire essa linguagem um pouco nova, o evangelicalismo começou a dar os primeiros sinais de fracasso. Então toda aquela política que eu citei para vocês de tentar um caminho intermediário, em que se mantém os fundamentos, mas se aproxima academicamente de seminários e professores liberais, passados mais ou menos uns 30 anos, começou a cobrar a sua conta. Então os seminários começaram a chamar padres para dar aula, começaram a colocar professores liberais, e aí nós já temos a formação de pastores que não estão mais comprometidos com a escritura, mas estão abraçando os dogmas da alta crítica, da baixa crítica, e o evangelicalismo vai perdendo força, ao passo que os fundamentalistas vão ganhando alguma projeção.
Irmãos, isso foi apenas um panorama histórico, e eu coloquei aqui na parte final, na parte 3, algumas questões para a nossa ponderação, pensando um pouco mais o fundamentalismo hoje. E eu estou lançando mão aqui, principalmente das reflexões de Kevin Bauder. Ele é um dos autores de um livro muito interessante sobre fundamentalismo, que há uma possibilidade da nossa editora traduzir. E ele coloca a seguinte questão: existe um hiperfundamentalismo? Então ele apresenta aqui algumas características do fundamentalismo que ele julga ser extremado. Primeira, atitude militante sobre questões extrabíblicas ou até antibíblicas, manifestada no compromisso com uma teoria de preservação textual e tradução bíblica que considera a versão King James como a única Bíblia em inglês aceitável. Então, aqui no Brasil, seria mais ou menos aquela turma que defende que a única palavra de Deus verdadeira que pode ser lida na igreja, infalivelmente, são aquelas que vêm do texto majoritário, cuja mais conhecida é a tradução fiel, não é? Corrigida fiel. Então, para o Kevin Bauder, isso é um tipo de fundamentalismo extremado. Não é que um fundamentalista não possa ter preferência por essa tradução, mas é a ideia de que você elege ela como sendo a exclusiva palavra de Deus e todas as outras versões são espúrias. Então esse pensamento para ele é um pensamento hiperfundamentalista. A outra coisa que é a separação redefinida como culpa por associação, onde se associar com alguém que tem qualquer erro constitui endosso daquele erro. Então a ideia é que se você se aproxima de alguém que tem um certo aspecto doutrinário, que o crítico julga como sendo equivocado, o simples fato de você, em alguma medida, ter aproximação com aquela pessoa significa que você está endossando o erro teológico daquela pessoa. Então imagina você participando de uma sociedade teológica que não tem um vínculo direto com uma igreja local, e no meio dessa sociedade teológica tenha, por exemplo, um teólogo que tem uma visão dispensacionalista um pouco mais diluída do que aquele dispensacionalismo clássico. Então, considera-se que você é errado, caso o crítico seja dispensacionalista clássico, considera que você seja errado porque você se associou com aquela pessoa, então você está endossando o erro dela. A incapacidade de receber críticas ou considerar o questionamento como fraqueza ou falta de compromisso. Qualquer crítica, especialmente quando pública, constitui um ataque. Então a ideia é que os parâmetros, a ideia do fundamentalismo nunca pode ser colocada para discutir, para considerar, até mesmo para fazer críticas. Nós erramos aqui, nós acertamos aqui, nós deveríamos continuar andando por esse mesmo caminho. Então, qualquer tentativa de fazer isso é considerado como um tipo de frouxidão doutrinária. Isso também, na visão do Kevin Bauder, é um tipo de hiperfundamentalismo. O anti-intelectualismo, que considera a educação como prejudicial ao bem-estar espiritual. Instituições de ensino devem ser estritamente para treinamento prático. Então essa ideia que se você lê um livro, se você tem uma instrução acadêmica com alguém que não é fundamentalista, então você está cometendo um pecado terrível, você está endossando aquela pessoa, você está abraçando a teoria daquela pessoa. Então isso às vezes acaba gerando uma mentalidade intelectual e colocando os fundamentalistas meio que em um gueto, em que só pode escutar, só pode ler pessoas que sejam comprometidas com essa doutrina. E vocês sabem que isso não é o melhor da tradição cristã e nem é o melhor da tradição da Reforma. Não é o melhor da tradição da Reforma. Os reformadores entendiam que, só para citar o exemplo do João Calvino, que
no seminário em que ele fundou, se dava aula de retórica, se dava aula de matemática, se dava aula de linguagem. Eles entenderam que as outras disciplinas, aquilo que os antigos filósofos gregos escreveram, aquilo poderia sim ter uma contribuição importante para a formação de um bom teólogo, sem que necessariamente ele adotasse os dogmas daquilo. Questões não essenciais como testes de fundamentalismo, onde a comunhão é limitada a batistas ou dispensacionalistas. Neste ponto estão incluídos os que consideram práticas extra-bíblicas pessoais, tais como o comprimento do cabelo, preferências musicais e mulheres vestindo calças, como critérios de associação. Novamente aqui, irmãos, é importante fazer uma distinção. Ele não está criticando, entendo eu, um pastor que de repente entende que no contexto da sua congregação o ideal é que as mulheres assistam o culto vestindo saia. Ele não está necessariamente criticando isso, mas ele está criticando quem faz disso um motivo de aproximação ou separação. Então, se você adotar isso como um critério de associação, de comunhão, então você está caminhando para um tipo de hiperfundamentalismo. O último é o envolvimento político militante como critério para a posição fundamentalista, como ativismo contra o comunismo, abortos e direitos homossexuais. Enquanto a maioria dos fundamentalistas concorda sobre essas questões, hiperfundamentalistas exigem ativismo militante como obrigação necessária. Então todos nós cremos que o aborto é errado, o homossexualismo é uma prática condenada pelas Escrituras. Novamente, o problema é que o hiperfundamentalismo faz dessa agenda política uma briga. Então, se você não estiver participando de um movimento ou encabeçando um movimento que se posicione contra isso, para eles você não é fundamentalista e não merece ter associação. Então, é essa a questão aqui. Um outro ponto interessante para a nossa reflexão são as mudanças que estão acontecendo no movimento fundamentalista. Aqui, irmãos, eu estou colocando especialmente as realidades dos Estados Unidos, mas a gente já começa a sentir os efeitos dessas realidades chegando aqui no Brasil. Há uma tendência, afirma Balder, de alguns fundamentalistas, especialmente os mais jovens, estão se distanciando dos hiperfundamentalistas e aproximando-se em conversas e cooperação com evangélicos conservadores. Então há essa tendência, uma turma mais nova de fundamentalistas estão percebendo que o hiperfundamentalismo não é bom, e eles estão procurando associação, conversa, aproximação com evangélicos conservadores, que embora não sejam historicamente do movimento fundamentalista, mas mantêm os fundamentos. Ele também fala de uma certa impaciência com as tendências reavivalistas do movimento fundamentalista. Aqui é mais no sul dos Estados Unidos. Ele se queixa de que muitos pastores, especialmente mais jovens, fundamentalistas, embora sejam piedosos, eles estão assim, adotando uma forma de pregação e de culto que se desvia um pouco da pregação expositiva, com ênfase em doutrina, em vida santa, modificando as estruturas do culto para deixar um culto um pouco mais acessível, no sentido do ouvinte se sentir bem, e aquela pregação um pouco mais psicológica, menos teológica, mais psicológica. Ele fala dessa tendência. E ele diz que é no meio desses reavivalistas que tem uma espécie de uma cruzada anticalvinista. Então a maioria deles são arminianos, a maioria é arminiano, e eles têm um enfrentamento assim muito organizado contra os calvinistas fundamentalistas. Então isso tem gerado dificuldades de aproximação e de diálogo entre esses dois grupos. Quem sabe em um futuro próximo pode se tornar motivo de uma outra divisão. Ele também fala dessa rejeição do anti-intelectualismo. Então, durante muitos anos, os fundamentalistas receberam essa pecha
de serem anti-intelectuais. E os seminários estão começando a acordar para isso. Estão começando a se modernizar, a melhorar o preparo dos seus professores para que tenham instituições de ensino de excelência, em que seus alunos podem ter um bom preparo, um preparo acadêmico excelente, mesmo não estudando com liberais. E também, eu estou na página 5, no primeiro parágrafo, ele fala que os fundamentalistas estão mais sensíveis à dependência de outros irmãos. Então criaram fóruns para a troca de ideias entre instituições e líderes. Abriram parcerias e redes, algo impensável uma geração atrás. Eles se veem como colaboradores e não como concorrentes. Exemplo disso são a Sociedade das Missões e da Associação Americana de Colégios Cristãos e Seminários, a Faculdade Bíblica, a Conferência da Liderança Nacional, dentre outros. Aqui, irmãos, eles estão percebendo que você... É mais ou menos aquela ideia que eu coloquei há pouco, de níveis de separação eclesiástica. Eles perceberam que você pode se aproximar de evangélicos ou de cristãos conservadores, de batistas conservadores, que não são historicamente fundamentalistas, mas que dentro de uma associação, de uma sociedade teológica, dentro de um congresso, eles podem conversar, eles podem trocar ideias, eles podem aprender um com o outro e mesmo assim manter as suas distinções, manter assim a sua identidade denominacional. E a última questão que eu achei interessante, depois de 50 anos de separação entre fundamentalistas e evangélicos, pode haver uma reaproximação? E ele acredita que tem algumas coisas que prejudicam isso. A primeira é a tendência dos evangélicos à redefinição do evangelho, por meio de teologias recentes, como o teísmo aberto e a nova perspectiva de Paulo. A mudança de ênfase no evangelho como mensagem de culpa e substituição penal para algo mais psicológico, social e ambiental. Então ele acha que é difícil por causa disso. Os evangélicos continuam se redefinindo, eles estão redefinindo o evangelho, eles estão mudando a pregação mais para uma ênfase psicológica, social, ambiental. Então isso dificulta a aproximação. Ele também fala que alguns evangélicos estão repensando o significado da conversão. Em lugar de arrependimento e fé, parecem abraçar uma ideia mais vaga como identificação com a obra do reino. Então eles estão abandonando um pouco aquela ideia de que você precisa dar as costas ao pecado e se prostrar diante de Jesus. Em vez disso, você chega na comunidade e se você se identifica com aquela comunidade, com as lutas daquela comunidade, com os anseios daquela comunidade, com a visão deles, então você já é tratado como sendo um irmão. Outros evangélicos estão reabrindo a questão da inspiração bíblica, exibindo uma nova abertura para perspectivas mais destrutivas da crítica bíblica. Então, ainda volta-se essa questão de lutar contra a inspiração verbal, plenária da palavra de Deus. Isso também prejudica a aproximação. O alargamento da comunhão cristã para pessoas que negam o evangelho, isto é, apóstatas, como católicos romanos, liberais e ecumênicos. É uma tendência muito forte entre os evangélicos. Estão se aproximando cada vez mais da Igreja Católica. Vocês devem ter lido alguma coisa sobre essa aproximação que houve entre o Papa Francisco e os luteranos. Vocês devem ter lido alguma coisa a respeito disso. Então é uma tendência. Rick Warren, muito bem lembrado. Então são tendências que, ao passo em que eles estão se associando com apóstatas, então fica difícil haver uma reaproximação. E a revisão de perspectivas tradicionais morais, incluindo em alguns casos a moralidade das relações homossexuais. Então igrejas que já estão considerando a possibilidade de ter homossexuais dentro da sua membresia, casamento entre pessoas do mesmo sexo, e alguns já falam até de ordenação. Então essas perspectivas, elas prejudicam uma aproximação. Irmãos, eu tentei terminar um pouco mais cedo, pelo menos uns poucos minutos, para dar uma oportunidade
de vocês fazerem alguma contribuição, colocar alguma questão. Então, queria deixar esses últimos minutos aí com vocês. Pastor Ricardo. Não é uma pergunta, mas uma informação adicional. Dentro daquela primeira fase, um missionário médico da Convenção Batista do Norte estava servindo nas Filipinas e, além da medicina, estava bastante envolvido no evangelismo também, ganhando almas. Então ele, quando voltou para os Estados Unidos, juntou-se com os líderes do movimento e não gostaram do procedimento dele. Ele disse, você está lá como médico, porque está misturando as coisas. Que coisa. Ele sentiu tanto a obrigação de evangelizar que simplesmente se desligou do grupo. E Deus providenciou um encontro com alguns líderes que já estavam se afastando, que resultou na fundação da missão conhecida hoje como ABWE, mostrando como Deus, na sua soberania, usa até fatores negativos para o bem da obra dele. Obrigado, pastor. Além desse caso, assim, se a gente fosse particularizar, tem muitas histórias, irmãos. A gente ouviu história de pastores que foram expulsos, pastores que perderam um plano de aposentadoria, até de fotos que existem de igrejas que foram lacradas pela polícia, o pastor não poder entrar. E muitos desses pastores, praticamente expulsos dos movimentos pelos liberais, eles tiveram que começar do zero, nas garagens das suas casas, se juntando com a pequena comunidade para reiniciar o trabalho. Inclusive os batistas regulares, eles têm essa história na sua fundação. E eles vão ter de se organizar, começar do zero. Muitos perderam um plano de aposentadoria, perderam casa pastoral, seminários, acampamentos, hospitais. Esses grupos eles tiveram que começar do zero. É uma coisa muito interessante, os batistas regulares são fundados em 1932. E em 1935, nós já temos o primeiro missionário batista regular chegando no Brasil. Então, assim, havia uma ênfase, uma urgência muito grande na tarefa de evangelização e missões. Ok, tem mais alguém? Obrigado, pastor. Muito boa colocação. Não tem, acho que vocês estão com fome, não é? Estão com fome. Pois não, pastor, pois não. Uma preocupação grande é o tema das versões bíblicas, é que esses que você identificou que são da King James Version só only, verdade? Eles há muitos anos para trás já percebem, eles entendem que todas as outras traduções a qualquer outra língua têm que partir não dos textos originais ou das cópias dos textos originais, senão diretamente da Bíblia King James em inglês. Então eles estão a traduzir a Bíblia King James às outras línguas, dizendo que essa é a única que é verdadeira. Ou seja, já deram um passo mais extremo ainda e estão a tratar de infiltrar algumas das nossas comunidades e é preciso ter cuidado com eles. Okay? Há uns anos atrás eles foram à República Dominicana. A minha mãe, que é muito outspoken, não sei como dizer isso, que ela é muito clara, e foi a essa apresentação deles
E quando eles começaram a falar dessas coisas, a minha mãe põe-se em pé e diz: um momento. Então, se a salvação só vem pela Bíblia, e esta Bíblia que eu tenho na minha mão não é a Bíblia, conforme o que vocês estão a dizer, então nenhum dos que estamos aqui é cristão. E na América Latina completa não há cristãos, porque vocês estão a fazer essa tradução agora. Então calou-os e basicamente não puderam voltar ao país. Temos de ter cuidado com essa... não sei se aqui já acontece isso ou não, mas é preciso ter cuidado com eles. Isso seria, pastor, uma espécie de um neocatolicismo, porque os católicos têm a Vulgata Latina, que é uma tradução como sendo também autêntica e que as traduções deles vêm da Vulgata. Então é uma forma de catolicismo. Muito interessante, muito interessante. Tem mais alguém, irmãos, que deseja participar? Ok, então, muito obrigado, Deus abençoe e um bom almoço para todos vocês.